Nesta manhã eu abordei com os irmãos, no programa Jesus e a Salvação, Mateus capítulo 28, versículo 11 até o versículo 20. Na oportunidade, eu destaquei com os irmãos, os ouvintes do programa, a respeito de 3 grupos de pessoas presentes aqui dentro desse texto que eu acabei de mencionar. Eu enumerei para os irmãos, e o primeiro grupo diz respeito àqueles que eles sabiam que Jesus havia ressuscitado, porém, eles queriam negar o fato, porque não queriam que o povo, em geral, tomasse conhecimento disso. Destaquei também um segundo grupo, que aí estava dentro já do grupo dos discípulos de Jesus, que está no verso de número 17, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Esse é o segundo grupo. Eles sabem que Jesus ressuscitou, porém, ainda tem uma dúvida. Alguns deles chegaram até se encontrar com Jesus após a ressurreição, mas, infelizmente, não acreditaram que aquele homem realmente era Jesus. E, por fim, nós temos o terceiro grupo, também dentro do grupo dos discípulos. Este sim, são aqueles que viram Jesus ressurreto, creram e logo adoraram ao Senhor, se renderam aos pés de Jesus. Na oportunidade também, eu destaquei que no meio do primeiro grupo, que está do verso 11, o verso 12, que compreendem os príncipes sacerdotes, os anciãos e também o grupo de guardas que faziam ali a segurança do sepulcro na ocasião. Esse grupo aqui, eles, lógico, é um maior número, mas vejam, eles sempre estão trabalhando contrário à vontade de Deus, ou seja, fazendo o trabalho do diabo. Na ocasião, eu li a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 3, e que leio agora também. Mas se aí no nosso evangelho está encoberto para os que perecem ou se perdem, está encoberto, nos quais o Deus do presente século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Deus do presente século, o diabo, ele é, é quem está por detrás de toda a mentira a respeito da ressurreição de Jesus. Da mentira que eu digo, da ocultação, de querer fazer com que os homens eles não acreditem que Jesus tenha ressuscitado dentre os mortos. E por quê? Ora, o fato de Jesus ter morrido numa cruz foi para pagar o preço do nosso resgate. Nosso quem? Homens que estavam destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus, em inimizade contra Deus, mas Jesus veio para tomar o nosso lugar, o lugar da condenação, e daí, pela morte na cruz, ele paga o resgate, ele paga o direito que Deus tem agora de resgatar, de redimir, de libertar o homem do poder do pecado. E através da ressurreição, então, o homem agora passa a ter vida e vida com abundância. Até então estava morto em ofensas e pecados. A partir do momento que Cristo ressuscita,
ele abre a porta dos sepulcros e todos aqueles que creem que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia e confessam a Cristo como Salvador, passam a ter vida, vida eterna. Até então o homem tinha só vida física, mas agora passa a ter a vida eterna. Só que, como o diabo lá no princípio, ele agiu no jardim, tirando o casal da presença de Deus, agora ele tem esta função que eu li na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, principalmente o verso 4. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Existe esse entenebrecimento na mente humana para que ela não creia que Jesus Cristo é o Senhor. Mas, olhem para Mateus, capítulo de número 11, e o versículo de número 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí vem o convite de Jesus: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Nesses versículos que acabei de ler, aqui a explicação. O Senhor Deus está permitindo que o Deus do presente século segue o entendimento dos incrédulos. Por que são incrédulos? Porque estão presos na sabedoria humana, na instrução humana, nas coisas dessa terra, e de modo que não têm interesse naquilo que é de Deus, na obra espiritual que Deus está realizando. Então, preso nas coisas físicas, nas aparentes, deixam de enxergar aquilo que é espiritual. Mas o Senhor, Deus, o Criador, ele está agindo na vida de muitos. E estes ele tem alcançado com a sua graça e com a sua misericórdia. Assim, Jesus, na sua oração, está apresentando a ação de graças diante do Senhor Deus, o Pai, porque tem ocultado, tem então permitido que os outros permaneçam na sua ignorância, porque não tem interesse nas coisas de Deus, mas tem revelado aos pequeninos, a um grupo de pessoas que realmente querem sair das trevas e estar na maravilhosa luz de Deus. Dessa maneira, o Pai tem revelado o Filho, e o Filho tem revelado o Pai. E a estes que são alcançados por esta graça, está aí o convite. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deixe, abandone tudo aquilo que é pertencente ao presente século. Tudo aquilo que se torna uma barreira entre o homem e Deus. E venha para Cristo, que disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Venha, pois Jesus, ele quer te salvar, ele quer te libertar. E por certo, todo esse entenebrecimento espiritual que foi colocado pelo Deus do presente século vai ser dissipado e você vai passar a ter experiência com Deus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Você que
é ouvinte da Web Rádio AD Potim. Você ouviu essa mensagem. E eu estou aqui fazendo um convite para você outro que ainda não conhece o programa Jesus e a Salvação. Baixe o nosso aplicativo Web Rádio AD Potim pelo Google Play e venha fazer parte da programação da comunidade Web Rádio AD Potim, um grupo de irmãos que, pelas manhãs, de segunda a sexta-feira, se reúnem para a adoração ao Senhor nosso Deus. 7h20 da manhã. Venha fazer parte conosco. E você que já faz, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho do Senhor. E por certo, onde existe trevas, a palavra do Senhor vai chegar. E chegará o Senhor a dizer, haja luz. E quando o Senhor disser, haja luz, então toda a escuridão será dissipada e você será reconciliado com Deus. Amém.